Então, continuando a aula, né, pessoal? Vamos lá. Então, pinos de alimentação aí para os componentes externos, né? Então, o componente externo pode ser um relé, pode ser um sensor, pode ser um motor que eu vou alimentar. Então, o VIN, se eu olhar na minha placa Arduino, VIN é entrada de alimentação vai me fornecer a mesma tensão que eu vou alimentar. Então, por exemplo, se eu ligar uma fonte 12 volts lá no Arduino, a minha saída VIN vai fornecer 12 volts. Os pinos 5 volts vão fornecer 5 volts a 20 mA, né? Com a corrente de 20 mA, que são as minhas portas digitais. E minha porta 3.3 volts vai ter uma corrente máxima de 50 mA aí. O GND, o pino terra, ele é usado para eu montar um circuito. Como vocês já devem ter visto, tanto com o professor Anderson como o professor Johnny, você tem que ter aí pelo menos um fase e um neutro aí para você montar um circuito elétrico. Então, aqui nós temos as especificações, né? Então, o pino 0 lá dos digitais recebe dados em série, o pino 1 transmite dados em séries, o pino 2, 4, 7, 8, 12, 13 podem ser configurados como saída e entrada digitais, o pino 3, 5, 6, 10 e 11 eles podem ser tanto configurados como entrada e saída digitais, ou como saídas analógicas PWM, né, que é o Pulse Width Modulation, né, ou modulação por largura de pulso, de 8 bits. E como que eu vou saber na placa quais são os pinos? Preciso decorar? Não. Na frente dos pinos que são PWM, eu vou ter um sinal de um fio na frente do número para indicar que ele pode ser configurado como saída analógica. E os pinos A aqui são as minhas entradas analógicas aí. Então, essas são as configurações aí que, olhando esse cara aqui, ó. Olhando esse cara aqui, nós temos essas configurações aí que nós já conversamos. Então, tudo isso aqui nós estamos conhecendo um pouco aí do hardware Arduino para saber como trabalhar com ele. Fica tranquilo, Vinícius. Estamos começando aqui de novo, beleza? Aqui só estamos falando um pouco aqui das especificações da placa aí. Então, basicamente, quando eu trabalho com modulação por largura de pulso, ó, se eu tenho um tempo menor, a minha lâmpada fica mais fraca. Se eu tenho um tempo maior aqui, a minha lâmpada fica mais forte. Então, na verdade, o que acontece? Quando eu quero trabalhar com a ideia de potenciômetro, de deixar a luz funcionando mais fraca ou mais forte, eu vou usar essa modulação por largura de pulso. Então, vou deixar menos tempo passando energia ou mais tempo passando energia. Menos tempo passando energia, minha luz fica mais fraca. Mais tempo passando energia, minha luz fica mais forte. Então, quando eu tenho a questão de repente chegar numa casa lá, tem um potenciômetro onde eu começo a ligar, minha luz está fraca e conforme eu vou aumentando o potenciômetro, vai aumentando o brilho da minha luz, eu estou trabalhando com esse conceito aqui. Protoboard é uma matriz de contato, então são a placa, né, com diversos furos, né, verticais e horizontais, e a gente usa isso aqui para que eu consiga conectar componentes ao Arduino de maneira mais organizada, sem precisar fazer soldas, né? Então, isso aqui é o ambiente realmente de
prototipagem, por isso protoboard. Então, placa de prototipação, matriz de contato. Então, o que acontece? Neste pino aqui, um sinal, seja ele o sinal positivo ou qualquer outro sinal, o sinal vai transitar por todo esse barramento nesse sentido, ou nesse sentido aqui, tanto faz. Mesma coisa quando eu ligo nesse pino aqui. O sinal vai transmitir por todo esse sentido. Agora, quando eu uso a área de trabalho, os barramentos verticais, por isso já é chamado de barramento vertical, porque o trânsito do meu sinal vai ser vertical. Então, se eu conectar algo aqui, nessa ponta, ele vai transitar até aqui. Tem uma interrupção no meio, por isso o sinal transita até aqui e do outro lado. Ah, eu posso jumpear, ligar o sinal aqui para eu ter toda essa área com o mesmo sinal? Posso, não tem problema nenhum. E na parte de baixo, né, nos pontos de baixo aqui, eu tenho a mesma lógica que eu tenho na parte de cima. Então, esta parte de baixo é a mesma lógica da parte de cima aqui. Então, isso é bastante importante vocês entenderem a lógica de funcionamento de uma protoboard, porque na hora que nós formos montar 5 bits maiores no Arduino, nós vamos precisar aí de uma protoboard. Certo, pessoal? Beleza? O conceito de variáveis, né? Então, vocês já sabem o que são variáveis, são posições da memória, lugares cujo objetivo é armazenar dados, né? Então, do mesmo jeito que nós usamos no computador o conceito de variáveis, nós usamos lá no Portugal Studio o conceito de variáveis, nós usamos aqui. Lembrando que aqui o nome dos tipos de dados mudam, né? Então, nós temos aí o exemplo no tipo de dado int, que seria o inteiro. Lá no Portugal Studio você tem o real, né? E aqui nós, para usar algo no real, nós temos aqui o float e o double, que seria o mesmo conceito do real, de usar ponto. E nós temos, quero usar um caractere só, que lá era caractere, nós vamos chamar aqui na linguagem de programação de char. Então vejam que todos esses conceitos que vocês viram até agora simplesmente estão se adaptando à linguagem. Então, que nós sempre discutimos lá atrás. O que eu preciso entender é o conceito de lógica, as estruturas lógicas. Quando eu entendo tudo isso, mudar de uma linguagem de programação para outra simplesmente aplicar os conceitos nessa nova linguagem de programação. As variáveis, as regras são as mesmas, né? Então as variáveis são acessadas através do identificador único, né? Então eu não posso pôr duas variáveis diferentes com o mesmo nome. O conteúdo da variável pode ser modificado ao longo do tempo de execução, isso aí também nós já vimos lá no Portugal Studio. Uma variável só pode armazenar um valor de cada vez se eu não trabalhar com array, né? Isso também nós já conhecemos, né? Já vimos, trabalhamos isso lá no Portugal Studio. O identificador é formado por um ou mais caracteres obedecendo as seguintes regras, né? O primeiro caractere deve ser uma letra, não pode usar caracteres especiais e não pode começar com número. Também não tem nenhuma novidade aqui, né? Tudo isso também nós já vimos lá no Portugal Studio. Vejam que nós estamos mudando aí, estamos indo para uma linguagem de programação real, bastante utilizada, e tudo que nós aprendemos lá, inicialmente em lógica, é igualzinho. Então, a lógica é a base conceitual para as linguagens de programação. Aqui são palavras reservadas, né? Então,
Do mesmo jeito que tem palavras que fazem parte da sintaxe da programação do Portugal Studio, nós temos aí as palavras que fazem parte da programação no C++. Então, também esse conceito nós já vimos lá no Portugal Studio e até agora não estamos falando nada de novo, simplesmente estamos reprisando conceitos. Outras, já deixei todos os conjuntos de palavras reservadas, né? E vocês podem consultar. Mas, geralmente, quando a gente vai criar um nome de variável, esse nome de variável, como a gente sempre recomenda para vocês, ele deve indicar qual é a utilidade da variável no contexto do meu programa. Isso facilita muito. Tipos de variáveis, né? Então, aqui nós temos mais tipos, né? Do que no Portugal Studio. Então, a maioria das linguagens de programação nós vamos ter bastante tipos, né? Mais tipos do que o Portugal Studio, porque o Portugal Studio é simplesmente um ambiente básico de treinamento. O primeiro tipo aqui que nós temos é um tipo void. É um tipo que não necessariamente eu vou usar por uma variável. Eu vou geralmente usar esse tipo para uma função. Então, ao longo do curso aí nós vamos entender como constrói funções, né? Dentro da programação. A ideia é muito parecida com a ideia da função matemática, onde eu chamo uma função e passo valores e essa função vai executar alguma coisa para mim, mas aí nós vamos trabalhar com mais tempo aí dentro do Arduino a ideia de construção de função. Então, quando eu falo que a função é void, ela não vai me retornar valor nenhum. Ela vai fazer alguma coisa, mas ela não vai me retornar um valor. Então, o tipo void eu utilizo para funções. O boolean, que era o booleano lá no Portugal Studio, é aquele que só aceita dois valores, true, 1 ou false, 0. Então, eu posso usar 1 ou 0 no boolean para representar ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, ou eu posso usar a palavra true e false. Lembrando que agora toda a nossa programação vai ser em inglês, gente. Toda a linguagem de programação do mundo real é inglês. É um inglês bem básico, mas é inglês. Então, todas as instruções que nós vimos em português lá no Portugal Studio, nós vamos ver aqui em inglês na programação. Char, né? Então, char pode ser uma letra ou um número, né? Mas, assim, por padrão, você trabalha só com letras, né? É o mais utilizado. Até porque a faixa numérica dele é pequena, né? A faixa dos valores válidos aqui é de menos 128 até 127, né? E ele ocupa 1 byte na memória. Então, para eu representar um char na memória, ele ocupa 1 byte. Unsigner quer dizer não negativo. Então, a palavra unsigner quer dizer não negativo. Então, quer dizer, eu não quero usar a minha faixa negativa, eu só quero usar a minha faixa positiva. Então, minha faixa positiva vai de 0 a 255. O byte é uma outra maneira de eu representar valores de 0 a 255 e eu utilizo aí 8 bits da minha memória, 1 byte, né? O int são números inteiros, né? Ocupa 16 bits da minha memória, né? Ou 2 bytes da minha memória. E a faixa de valores dele é... Não estou enxergando aqui. De menos 32.765 até
32.768 até 32.767. Um sign int também é o mesmo conceito, né? A palavra unsigned quer dizer não negativo. Daí eu consigo ir de 0 a 65.535. Então, esse é o tamanho, o valor que eu consigo representar usando aí 2 bytes, né? Então, lembram daquelas operações que vocês faziam com o professor Anderson de converter decimal para binário? Então, eu consigo representar esse número porque com 8 posições, né? Com 16 posições, né? É o maior número que eu consigo representar com 16 posições, aí as diferentes combinações das 16 posições. E é 16 elevado a quadrado. Desculpe, 2 elevado a 16, né? Então, eu tenho o word, que é a mesma coisa de um int, o long, né? Eu vou trabalhar com 4 bits, vou armazenar números maiores aí, né? Um long também é o mesmo conceito para armazenar números somente positivos, né? Short, né? Números de 16 bits, né? Então, números também bem grandes. O float, né? Que eu vou usar 32 bits para representar o float. Então, vejam que são números bastante grandes também e ocupam bastante espaço na memória. Basicamente, nos nossos experimentos, nós vamos usar int, double, float e char. Não vamos utilizar todos esses tipos de dados. A maior parte dos experimentos em Arduino, você usa o double float, o char e o int. São os tipos mais usados. E quando você vai construir funções, você usa o void. Então, seriam os tipos mais usados aí. Então, nós vamos pegar o void, o boolean também é bastante utilizado, o char também tem essa utilização, o int, o double ou float. São os, dentro do Arduino, são os tipos de dados que nós vamos utilizar com maior frequência. Para eu declarar uma variável, eu vou pôr o tipo de dado, né? Então, o int, meu tipo de dado, o nome da minha variável, posso separar várias variáveis por vírgula, e para eu atribuir valor à minha variável igual ao valor que eu quero atribuir à minha variável. Então, essa questão de declaração é igualzinho, nós vimos lá a estrutura como se declara a variável, é igualzinho que nós vimos no Portugal Studio. Vejo que até agora também eu estou só mudando o que? Os tipos de variável. Esta segunda declaração que nós não vimos no Portugal Studio, que é o conceito de constante, né? Então, nós não vimos o conceito de constante. O que é uma constante? Constante é um valor que não muda, né? Então, uma constante matemática π, né? Ela 3,14 e tem lá um número infinito depois da parte decimal, na parte decimal. Esse número é um número que não muda, né? Então, o meu π não vai ser cada hora um número diferente, ele sempre vai ser 3,14 alguma coisa, né? Então, ele é um valor constante. Então, eu declaro a constante, o tipo de dado que vai ser essa constante, o nome da constante e o valor. Maneira aí de declarar constante. Outra coisa que é muito importante. No C++, C e C++,
as variáveis, a linguagem de programação ela é case sensitive. Então, se eu declarar val sensor do jeito que está aqui, ó, int val sensor, é diferente de int val sensor, com V e o S maiúsculo. Então, essas variáveis, apesar de estarem escritas para nós lermos como o mesmo nome, mas como elas não estão escritas da mesma maneira, para o Arduino não são a mesma variável. Então, bastante cuidado na hora de usar variáveis dentro do Arduino, para você não declarar de uma maneira lá na seção de declaração e na hora que for usar a variável, escrever o nome da variável de outra maneira. Vai dar um erro para você se você fizer isso. Então, aqui, variáveis são espaços da memória onde eu posso armazenar um valor e ao longo do processamento eu posso modificar esse valor. Já uma constante, a partir do momento que eu crio essa constante e atribuo um valor nesse espaço de memória, esse espaço de memória é imutável. Não posso mudar o valor desse espaço de memória até que eu encerre a execução do programa. E eu tenho duas maneiras de declarar uma constante. Eu tenho const, o tipo de dado, e o nome da minha constante e atribuição. Então, essa é usando a palavra const. E eu tenho usando a palavra reservada define. Então, hashtag define, o nome da minha constante e o valor que eu vou armazenar na minha constante. Lembrando que outra coisa importante que vocês vão perceber no C++, que toda instrução termina com ponto e vírgula. Uma das poucas exceções de instrução que não termina com ponto e vírgula é o quê? São estruturas lógicas, né, como se, senão, para e outras estruturas, né? E a definição de uma constante usando a palavra define. E daí eu não vou usar aí ponto e vírgula no final da instrução. Mas tudo isso nós vamos treinar exaustivamente aí nas nossas atividades. Já existem algumas constantes também, que são valores que eu escrevo, que também são consideradas como palavras reservadas, né? Então, true, valor lógico verdadeiro, false, valor lógico falso, high, que seria a porta está ativada, né? Então, quer dizer, uma porta high é uma porta de saída, só as portas de saída podem ser high, né? Quer dizer que ela está ativada e está usando 5 volts, está sendo alimentada com 5 volts. E eu posso usar low, que indica que a porta está desativada ou o valor da porta é 0. Eu posso usar a instrução, o input, a palavra input, para dizer que eu estou trabalhando com entrada. E eu posso usar a palavra output, dizendo que eu estou fazendo uma saída. Então, quando eu vou configurar a minha porta digital, eu tenho que dizer se minha porta é um input ou um output. Então, todas essas palavras reservadas aqui, nós estamos aí usando dentro da nossa programação. Nós vamos usar bastante essas palavras de programação. Operadores, né? Então, os operadores são muito parecidos com os operadores que nós já conhecemos no Portugal Studio. Então, a atribuição simples, né? Então, a atribuição mais igual. Então, vejam que tudo isso que nós vimos no Portugal Studio, todas essas atribuições nós vimos no Portugal Studio, funcionam exatamente igual dentro do
C++. Então, também, até aqui nós não temos novidade. Tinkercad, né? Então, aqui também, pelo que vocês falaram, vocês já viram, né? Então, eu gostaria que vocês já acessassem aí o Tinkercad de vocês, né? Então, para, de repente, nós trabalharmos juntos aí, né? Nosso primeiro encontro juntos. Pessoal, só lembrando que eu sei que o pessoal às vezes está se perguntando muita coisa e tal, mas a gente vai rever isso daí várias vezes, pessoal. Esses comandos aí, a gente vai ver na prática, igual a gente viu com o Portugal Studio, tá? Aqui a gente montou um slide bem detalhado para vocês terem material de consulta, né, gente? Justamente. Então, tipo assim, sempre deem uma olhada, a gente vai passar atividade, procurem consultar o material, se possível, revejam a aula. Essa é uma das vantagens, né, do ambiente virtual, que vocês têm a aula gravada. Então, revejam, vejam os conceitos, para poder aplicar isso aí na prática. Então, sempre baixem o material para vocês terem no que consultar, que vem além do material, como o professor Robson falou, vejam as videoaulas, façam perguntas se tiverem dúvidas no chat, então não usem todos os recursos possíveis aí para vocês desenvolverem, apesar da distância aí, da gente não conseguir estar diretamente com vocês aí, mas o que a gente conseguir estar auxiliando aí remotamente, a gente vai estar auxiliando. E a gente optou justamente por usar a parte prática só o Tinkercad, né? Cria uma conta pessoal, então não precisa criar conta como aluno, nós vamos criar contas pessoais aí dentro do Tinkercad para quem ainda não tem conta, né? Então vocês vão aqui, ó, inscrever-se, né? Inscrever-se agora. Vão criar uma conta pessoal, né? Não vão criar como professor ou aluno, porque daí a gente teria que criar turmas e de repente, como vocês estão usando para mais de uma disciplina, ficaria complexo, né? Você tem uma conta para cada turma, então nós optamos aí por conta pessoal. Certo? Então, aí o processo de criação da conta pessoal, vocês podem usar algumas contas que vocês já tenham, né? Alguma, seja, todo mundo tem Gmail, né? Porque a maioria aí, eu acredito, tipo, mais de 90% usa um celular Android, né? Quem só não vai ter uma conta Gmail é quem usa um celular da Apple. Mas aqui também tem o usuário Apple. Então, quem tem um celular já tem uma conta de e-mail que pode ser utilizada aqui para criar aí um novo usuário. Depois, se você fizer a criação, vai aparecer que a criação da conta foi criada para você. Quando vocês logam, vai aparecer essa carinha para vocês. Geralmente, por padrão, aparece aqui projetos 3D. Vocês vão clicar em circuitos. Em circuitos para criar aí um novo projeto de circuito. Quando vocês entram no novo projeto, vai ter essa carinha para vocês aqui. Vejam que vocês já tem o Arduino aqui, e já tem outras placas aqui, outros componentes
que vocês vão usar no projeto de vocês aí, que nós vamos usar ao longo do curso. Todo mundo conseguiu chegar? Beleza. Então, todo mundo já está aí numa área de criação de projetos, né? Então, toda vez que eu criar um novo projeto, ele vai estar criado. Vejam que ele cria um nome aleatório aqui para vocês, né? Se vocês olharem nessa parte aqui do slide de vocês, ele criou um nome aleatório. Vocês podem clicar aqui e pôr um nome mais significativo do projeto de vocês. Lembrando que esse nome não pode ter caractere especial e espaço em branco também. Certo? E não pode começar por número também. É a mesma ideia de variável. Mas ele pode ter um nome mais significativo do projeto de vocês aqui. Ele cria uns nomes aleatórios aí. Certo? Agora, nós vamos entender um pouco dos componentes que nós vamos usar aqui no nosso projeto, né? Então, nós vamos fazer o Olá Mundo aí do Arduino. O Olá Mundo do Arduino, basicamente, é você montar um circuitinho aí com um LED, fazer esse LED piscar. Criar um pisca-pisca de um LED só. Então, a palavra LED quer dizer Light Emitting Diode, ou em português, diodo emissor de luz, né? Então, esse cara aqui é o meu LED. Então, ele hoje está sendo bastante utilizado porque ele consegue ter uma eficiência luminosa e energética bastante grande. Então, hoje o LED está sendo um dispositivo bastante utilizado aí para a área de iluminação em geral. Então, vamos entender um pouco o LED. Então, o LED ele é composto pela minha cápsula plástica, né? Que envolve aqui a cabecinha do LED aqui. O meu refletor, onde vai refletir aí a luz emitida, produzida pela circulação da corrente elétrica. E o meu fio condutor. E o LED eu tenho o anodo, né, que seria o meu positivo, e o catodo aí, que seria o meu negativo, né? Então, a composição do LED seria essa aí, dentro da estrutura dele. Então, são estruturas importantes que eu tenho que lembrar, conhecer, para que na hora de eu montar o meu circuito eu não confunda, porque se eu montar, por exemplo, a polaridade invertida aqui, o meu LED não vai acender, né? Então, se eu ligar o GND no anodo e uma porta digital no meu catodo aqui, não vai funcionar o meu LED, certo? Então, é bastante importante aí ter essa estrutura. Então, veja, ó, sempre anodo, eu vou ligar a minha porta digital no meu anodo, e o meu catodo sempre vai ser o meu GND. Então, isso aí, toda vez que vocês tiverem dúvida, retorne ao material. Por isso a gente faz um material bem detalhado, o material parece grande, mas ele é detalhado para terem como fonte de consulta, né? A gente opta por fazer um slide mais detalhado, né? A gente não faz apostila, né? A gente não tem uma apostila, mas o slide é tão detalhado quanto uma apostila. Então, aqui, se eu olhar de cima, a minha visão de cima,
olhando aqui, ó, do topo do LED, eu vou ter essa visão, né? Então, vou saber que esse cortinho menor, desse lado desse cortinho menor vai ser o meu anodo, e do lado desse cortinho maior aqui vai ser o meu catodo. Esta representação aqui é quando eu quero fazer um diagrama, uma planta do meu circuito elétrico, eu uso esta representação aqui na minha planta do meu circuito elétrico. Do mesmo jeito que eu tenho plantas lá na construção civil, eu tenho plantas também na área de elétrica. Então, eu tenho maneiras específicas de representar os componentes elétricos e eletrônicos dentro de uma planta elétrica, do mesmo jeito que eu tenho métodos específicos para representar aí uma janela, uma porta, ou qualquer outro elemento aí dentro de uma planta de uma casa. Então, não é o nosso foco nos especializarmos em projetos elétricos, mas é simplesmente para vocês, quando olharem algum diagrama, vocês saberem o que está acontecendo. Então, são os diferentes formatos dos LEDs, né? Então, eu tenho LEDs quadrados, eu tenho LEDs redondos, eu tenho LEDs menorzinho, eu tenho LED que seria retangular. Isso aqui, por que eu tenho esses diferentes formatos de LED? Porque, dependendo da aplicação, é o formato do LED que eu vou usar. Então, por isso, eu tenho os meus diferentes formatos de LED aí no mercado. Tenho 3 tamanhos diferentes, né? 3 diâmetros diferentes aqui do LED. Então, eu tenho LEDs de 3 milímetros, LEDs de 5 milímetros e LEDs de 10 milímetros aí. O que nós vamos usar dentro dos nossos projetos são LEDs de 3 e 5, geralmente. No simulador, os LEDs são de 5 milímetros, mas quando nós voltarmos aí às práticas dentro do IFE, vocês vão ter acesso aí a LEDs de 3 ou 5 milímetros. Se vocês, de repente, alguém gostar muito, começar, não, vou comprar um kitzinho para começar a brincar aí com Arduino, começar a fazer alguma atividade minha, são esses LEDs que vocês vão encontrar nos kits que se vendem aí na internet. Vinícius, fala para o Kaique não ficar preocupado. Nós estamos gravando a aula e ele assiste a aula, consulta os materiais. Se tiver alguma dúvida também, é só entrar em contato com a gente. Hoje à tarde, lembrando que das 14 às 16 nós estaremos também aí no plantão, tanto para a atividade que ainda está em prazo, né? E nós já vamos pôr, às vezes, alguma atividade aí com bastante prazo do Arduino para vocês, para quem for terminando a atividade de matriz, já ir dando uma olhada nas atividades com o Arduino também. Então, hoje à tarde nós estaremos aí à disposição, aí, estaremos online aí para o plantão de dúvidas. Nós não vamos passar matéria, mas nós vamos estar online aí para possíveis dúvidas que tenham surgido tanto no exercício que está faltando terminar aí de matriz, quanto nos conceitos que nós vimos na aula de hoje. Nós temos 3 tipos de LED, né? Então, nós temos LEDs difuso, né? Então, a luz se difunde, ou quer dizer, se espalha dentro da cápsula plástica, então você tem uma luz menos brilhante, né? Você tem uma luz mais fosca, né? Assim dizendo. Nós temos um LED de alto brilho, né? Que você tem uma construção da cápsula onde possibilita
possibilita o direcionamento de uma luz numa determinada direção, o que deixa a luz muito mais forte, né? E nós temos o LED RGB, então nós podemos criar diferentes cores. Então, um LED ele pode ter a luz branca, ele pode ter a luz vermelha, pode ter a luz verde, pode ter a luz azul, dependendo de como nós programamos. Geralmente o LED RGB ele vai ter mais pernas, né? Então o LED normal ele tem duas pernas, né? O anodo e o catodo, né? O LED RGB você vai ter como fossem 3 anodos, um para cada cor que está representada no RGB aqui, e somente um catodo. Então, um estudo de caso aqui, né? Então, aquela nossa primeira experiência prática. Por isso é que eu coloquei aí para vocês, todo mundo está logado no Tinkercad. Nós vamos montar um circuito aqui, né? Com LED, fazer o LED acender, apagar, piscar, né? Ele deve ficar aceso por 5 segundos e apagado por 7 segundos. O LED vai ser difuso, 3 milímetros e na cor laranja ou na cor vermelha. Que eu só pus porque o que acontece? Cada LED de cada cor você tem uma característica específica aí de tensão e corrente para nós calcularmos um elemento aí do nosso circuito que vai ser o resistor, né? Estão lembrados de cálculo de resistor? Vocês já viram cálculos de resistor com o professor Anderson? Tem cálculo de resistor também com o professor Johnny. Já viram? Pelo jeito ainda não viram as duas coisas. Eu não lembro de ter visto as duas coisas aí. Certo. Então, professor Johnny já começou a falar com vocês sobre eletricidade? Sim. Então, relembrem bastante das aulas de eletricidade, que ele já deve ter falado de tensão, corrente, resistência, porque nós vamos usar bastante esses conceitos. Vejam que tudo que vocês estão vendo lá nas disciplinas do núcleo comum está sendo aplicado aqui de maneira prática no nosso curso, né? Então vejam que não dá mais para fazer aquela pergunta, onde eu uso isso? Nós estamos mostrando para vocês onde vocês vão usar. Então vamos lá. Então vejam, ó, eu tenho a representação aqui, né? Então eu tenho a minha tensão de entrada, tenho minha corrente circulante, né? Tenho o meu LED, né? Que vai consumir uma determinada corrente e vai produzir uma determinada resistência. E tenho o meu resistor aqui. Por que eu preciso do resistor? Porque eu preciso diminuir a tensão dentro desse circuito para que eu não queime o LED. Porque a tensão de trabalho do LED, a tensão e a corrente de trabalho do LED é menor do que a tensão e a corrente que eu estou trabalhando, que eu estou alimentando esse circuito. Por isso eu tenho que colocar um resistor, porque o resistor vai diminuir a tensão e a corrente dentro desse circuito. Então, primeira coisa que eu tenho que dizer, quais são as características do LED? Então, qual é a tensão de trabalho do LED, qual é a corrente de trabalho do LED? Qual é a tensão elétrica da fonte? Então, o que eu estou entrando aqui? O que está sendo alimentado aqui, que é a minha fonte de alimentação do circuito? Qual é o valor da resistência elétrica que eu devo utilizar? Então, isso aí é a coisa que eu vou calcular dentro do meu circuito.
Então, no nosso caso aqui, a minha tensão de uma porta digital do Arduino a minha tensão são 5 volts e a minha corrente são 20 miliamperes. Qual é a intensidade da corrente elétrica? Então, aqui eu sei que a tensão elétrica da fonte são 5 volts e a intensidade da corrente elétrica são 20 miliamperes. Então, eu já sei essas duas coisas aí, porque eu já conheço a estrutura, o que cada porta Arduino me fornece. Por isso que é tão importante eu ter lá aquelas informações lá do Arduino. Qual o valor da resistência elétrica que eu devo utilizar? Eu vou fazer um cálculo. Então, para realizar esse projeto, vamos utilizar o pino digital output, né? Que libera 5 volts. E então o estado alto dele é 5 volts, está fornecendo 5 volts. E o estado baixo dele é 0 volts. Aqui eu tenho uma tabela. Essa tabela aqui é uma tabela padrão. Então, né, todos os LEDs de 3 a 5 milímetros vão usar essa tabela aqui de tensão e corrente. Então, um LED vermelho, a tensão de corrente mínima dele é 1,8 e a tensão máxima de corrente dele é 2 volts. Então, ele oscila entre 1,8 e 2 volts. E a corrente elétrica que ele comporta é 20 miliamperes. Então, nós sabemos que a corrente elétrica que ele comporta é a mesma do meu circuito, certo? Então, eu vou manter a minha corrente elétrica do circuito, porque cada porta Arduino fornece 20 miliamperes, mas, em compensação, a tensão é diferente. Então, vejam que eu trabalho entre 1,8, seja o vermelho ou seja o laranja, 1,8 e 2. No verde, eu trabalho entre 2 e 2,5. No azul, eu trabalho entre 2,5 a 3. E no branco, eu também trabalho entre 2,5 a 3. Então, toda vez que eu for montar um circuito, eu tenho que como você coloca a voltagem no seu LED, Vinícius? Para você alimentar o LED, você vai usar a porta digital do Arduino. A porta digital que vai ser a sua alimentação, certo? Então, na hora que eu ligar uma porta digital, eu estou mandando. Só que como a porta digital é aquele barramento preto, ó. Então, se eu olhar aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó. Essa aqui são minhas portas digitais. Então, esses buraquinhos aqui, eu vou ligar o meu jumper para ligar na minha protoboard. E daí eu vou ligar o meu LED na protoboard. Certo? Nós vamos fazer isso na prática hoje. Então, aqui, ó, vejam que nós temos as tensões, né? Então, a minha porta digital fornece 5 e eu vou ter que utilizar 2. Então, quer dizer, eu vou ter que diminuir a tensão circulante no circuito. Para eu diminuir a tensão circulante no circuito, eu vou usar um componente chamado resistor. Ó, aqui que nós vimos, né? Ó, essas portas, as tensões que elas fornecem, e essas portas aqui, a tensão que ela fornece. Então, passo 1. Difuso, se eu for utilizar o LED laranja, 3 milímetros, eu sei que ele trabalha com 2 volts e 20 miliamperes. Então, toda vez que eu for montar o meu circuito, eu tenho que ter essa
informação. Tem que ter esses dados. Daí no passo 2, qual porta digital eu vou usar? Vou usar a porta digital 13. Então a porta digital 13 ela está configurada para saída de 5 volts e 20 mA. O passo 3 eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o cálculo do resistor. Qual vai ser a resistência que eu preciso no meu circuito. Então a fórmula, se vocês pegarem lá com o professor Johnny, ele vai explicar para vocês algo chamado lei de Ohms, certo? Então prestem bastante atenção no conceito de lei de Ohms, porque lá ele vai explicar como se deduziu, chegou a essa fórmula. Você tem vários passos de dedução para chegar nessa fórmula. Como a nossa ideia aqui não é adentrar no conceito de física e mesmo de hardware, mas sim utilizar, nós já pusemos a fórmula pronta, onde eu vou ter a resistência é igual à corrente da fonte menos a corrente do componente, no meu caso do LED, dividido pela intensidade de corrente do LED, certo? Então, ó, 5, que é do meu circuito, certo? Então, esse 5 é o meu circuito, a minha porta digital que está fornecendo 5, então a tensão da fonte, a tensão do LED é o meu 2 aqui, e a intensidade do meu LED, a corrente do meu LED é 20 mA. 20 dividido por 1.000, né? Então, então quer dizer que isso aqui é 1.000, né? Então, esse valor dividido por 1.000 vai dar 0,02. Então, feito isso, nós vamos ter aí um resistor de 150 ohms. Então, quer dizer, o resistor que eu tenho que colocar no meu circuito para que o LED não queime é um resistor de 150 ohms. Então, na verdade, eu vou ter que montar um circuito com essa carinha aqui, ó. GND, o meu resistor e a minha porta aqui, certo? Nós vamos montar algo parecido com isso. Para eu fazer isso, eu vou ter que fazer aqui montar no Tinkercad, certo? Eu vou parar aqui a apresentação, certo? Que eu vou fazer junto com vocês no Tinkercad. Então, vou abrir aqui. Estão vendo minha tela, pessoal? Tá todo mundo vendo minha tela? Sim, beleza. Então, vou criar um novo circuito, né? Então, vou trocar aqui ao lá 1, certo? Toda vez que eu for pegar um componente, só dou um clique nele, solto na minha área aqui. Aí, ó.
Entrei na minha área, estou com o meu Arduino aqui, certo? Placa de ensaio. Aqui vai se chamar placa de ensaio. Ó, cliquei, a placa de ensaio. Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui? Vou ligar a minha porta 13 aqui no meu maisinho. Esse fio, se eu clicar no fio aqui, ó, vejam que eu posso trocar de cor o fio. Então, eu vou deixar o fio vermelho, porta 13. O GND eu vou ligar aqui no negativo e vou deixar ele preto. Daí eu vou pegar vou deixar vermelho, preto, ó. Aí, beleza. Vou pegar agora um LED. Certo? O LED eu posso trocar de cor, então vou pôr um LED laranja. Ou poderia até manter o LED vermelho, que os valores de cálculos são os mesmos, né? Então, vamos lá, vermelho. Daí eu vou ter que pegar um resistor, ó. Peguei um resistor. Pus aqui. Como que eu mudo a potência do resistor? Vejam que, ó, aqui é a minha resistência, ó, 1 k ohms. Então eu tenho, ó, eu quero 1 ohms, eu quero 150. Então agora está 150. Existem essas faixinhas coloridas aqui tem uma lógica, porque cada faixinha, o conjunto de faixas aqui vai me indicar o nome, a tensão do meu, a resistência do meu resistor e o grau de variação dessa resistência, certo? Então, isso aqui é extremamente importante. Todo mundo chegou nesse ponto, gente? Beleza. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui no terminal para ter contato desta área com esta área. Então, por isso eu fiz a ligação. E vou pegar desse terminal, ligar aqui para eu ter contato também. Certo? Então, agora o meu circuito já está montado. Já estou com o meu circuito aqui montado. Agora eu tenho a minha programação, a minha área de código, né? Então, vamos clicar aqui na minha área de código. Ele vai vir aqui uma programação em bloco. Ele está aqui, ó, escrito blocos. Eu vou trocar aqui, ó, tenho bloco, bloco e texto e só texto. Nós vamos trabalhar somente com texto. Eu quero comentar isso. Ó, ele já vem com a pré-programação aqui. Então, o que, que ele faz aqui? Eu tenho duas áreas básicas aqui que eu vou utilizar. Eu tenho o void setup. Então, tudo que eu for configurar dentro do Arduino, eu vou configurar dentro do void setup. Tudo que eu for fazer e isso for ficar se repetindo, eu vou fazer dentro do void loop, certo? Então, eu vou fazer dentro do void loop essa parte. Então, eu vou apagar aqui o void setup, vou tirar aqui
essa outra parte aqui. Só guardar isso aqui que eu vou usar depois. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer um define, né? Criar uma variável chamada LED, criar uma constante chamada LED, e essa constante LED vai ser a minha porta 13, certo? Daí eu tenho que configurar o quê? O que vai ser essa porta 13? Então eu tenho uma instrução chamada pinMode. O pinMode eu vou dizer a porta que eu quero usar ou a constante, então eu vou falar que a constante que representa a porta 13, a minha constante LED, ela é uma porta de output, uma porta de saída, ponto e vírgula. Então toda a instrução dentro do C++ aqui, no final da linha tem que ter um ponto e vírgula. Tem as chaves, né? Ó, vejam que tem as chaves igualzinho nós temos. Tem a abre e fecha parênteses igualzinho nós temos na função início. Então, o pinMode aqui é a porta 13 representada pela constante LED é um output. Daí, o que eu vou fazer aqui? Para eu escrever numa porta, para eu pôr um valor numa porta, o que eu vou fazer? Eu vou usar a instrução digital write. Então, escreva na porta digital. Que porta eu vou escrever? Vou escrever na porta LED, certo? Que valor eu vou escrever? Eu quero que ela acenda. Então, high. Ah, ficou acesa. Eu quero que ela fique acesa por 5 segundos, né? O nosso experimento lá era 5 segundos. Então, delay. Ó, mesma coisa aqui. Aqui, o meu delay é em milissegundos. Então, milissegundos quer dizer que um segundo equivale a 1000 milissegundos. Então, se eu quero 5 segundos, então são 5.000 milissegundos. Depois desse tempo, eu quero que a minha porta apague. Minha porta fique com valor desligado. Então, digital write, eu vou escrever de novo na porta, só que em vez de high, eu vou escrever low. Feito isso, eu vou novamente fazer o quê? Dar um tempo aí de 4 milissegundos. Então, posso pegar essa instrução aqui e copiar. Eu sei que 4 segundos são 4 milissegundos. Então, agora eu já tenho todo o meu hardware configurado e todo o meu software configurado. Para eu ver se eu não fiz nenhuma bobeira aqui, eu vou clicar em iniciar a simulação. Ó. Tá? 4 segundos. Acendeu 5 segundos. Então, quer dizer que o meu circuito está correto, não queimou o LED, e a minha programação está correta. Então, acende, espera 5 segundos, apaga, espera 4 segundos, volta, né? Então, por isso eu estou num loop. Acende novamente, espera 5 segundos, apaga, volta. Então, vejam que o void loop aqui é um loop infinito. É a ideia do loop infinito. O que nós fizemos aqui? Enquanto
esse loop infinito estiver sendo executado, essas instruções serão executadas. Então, acende, espera 5 segundos, apaga, espera 4 segundos. Acende, espera 5 segundos e assim sucessivamente. Posso fazer isso com mais de um LED? Posso. Aí eu teria o quê? Criar uma outra constante aqui, com a outra porta, certo? Poderia fazer isso com mais de um LED. Então, vamos lá, vamos parar a simulação. Vamos recolher o código. Então, posso pôr mais um. Vamos pôr esse LED em verde. Vamos dar uma olhada na tabela, né? Então, vamos pegar aqui a aula 10. Então, o verde, ele é 2,5, 2,5 e 20 mA. Então, a conta que eu vou fazer, o que vai ser? Então, vamos lá pegar uma planilha lá. Então, aqui é V LED, V fonte, então a corrente a tensão do LED, vamos assumir que a tensão do LED é 2,5. Então 2,5. A tensão da fonte é 5. 20 mA é 0,02 ampere, certo? E aqui é resistor, vai ser o quê? Vai ser igual esse menos vai ser esse menos esse. Aí entre parênteses esses caras, né? Que eu quero que faça essa conta primeiro, dividido por isso aqui, certo? Essa continha aqui que nós fizemos aqui, ó. Então, minha tensão do circuito menos a tensão do LED, dividido pela corrente do LED. Então, eu vou ter aqui, ó, um resistor de 125 ohms. Então, pelo menos 125 ohms. Então, eu vou voltar no meu circuito, vou pôr um resistor aqui, né? Aí eu vou mudar aqui para ohms e 125. Então, resistor de 125 ohms. Vou ligar o preto aqui. Então, vejam como o meu ground está circulando em todos aqui. Eu posso ligar aqui, eu vou ter a corrente. E aqui eu vou ter que fazer uma ligação direta, né? Então, vou pegar aqui a minha porta 8. Não vou por aqui, porque senão vai causar um curto-circuito aqui, porque eu já estou circulando com a porta 13 aqui. Vou fazer uma ligação direta aqui. Vou pôr esse cara como preto, né? E esse cara aqui como vermelho, certo? Ou eu poderia mudar a cor também para dizer que são portas diferentes. Geralmente, quando a gente trabalha com um circuito, você poderia pôr uma outra cor aqui para dizer que é uma porta diferente aqui. Poderia fazer dessa maneira também. Como aqui
mantive a porta GND, mantive o preto e troquei a cor da porta positiva pela questão de ser porta diferente. Daí eu volto aqui para o meu código, né? Então vou fazer aqui um define 2 aqui, vou pôr um LED 2 aqui, porque eu tenho que criar outra constante, e vou dizer que essa outra constante aqui, o valor dela é a porta 8. Vou copiar esse código aqui, porque eu tenho que fazer isso aqui também, só que aqui eu vou pôr que é LED 2. Vou pegar esse código aqui, copio aqui embaixo, ponho LED 2 e ponho high aqui. Vou pegar aqui, vou copiar esse aqui, do LOL, colo aqui embaixo, LED 2 aqui também. Então, se eu não fiz nenhuma besteira, tanto no código quanto na montagem do meu circuito, agora esses dois LEDs vão piscar juntos. Aí, os LEDs acenderam, apagaram. Acenderam, apagaram. Então vejam que... mas se eu quisesse que enquanto um acende, o outro apaga, eu poderia fazer isso. Então poderia trocar aqui por LOL e o LED 2 aqui por high. Então quando um acende, o outro apaga. Então se eu iniciar aqui, um está aceso, o outro está... Aí, ó. Vejam que ele está agora se alternando. Então, fizemos aí um sistema de pisca-pisca aí. Certo, pessoal? Então, voltando para a aula aqui, né? Vamos voltar para a aula. Fizemos toda essa parte. Aqui, eu quero trabalhar isso aqui. Então, barra, barra, quando eu ponho barra, barra, é um comentário. Nós já vimos a ideia de comentário lá no Portugal Studio também. Então, quando eu ponho barra, barra, é um comentário. E quando eu quero criar um bloco de várias linhas de comentário, eu abro a barra, asterisco, ponho todo o meu comentário, para encerrar o comentário, asterisco barra. Então, isso aqui é comentário. Define, como nós falamos, né? Eu estou criando uma constante que armazena o endereço da porta digital 13, né? Então, sempre por boa prática, em vez de você usar o número direto da porta digital, é bom você criar uma variável, uma constante para armazenar a ideia da porta. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando somente com elementos, mas se eu estiver trabalhando com sensor, com LED, com um monte de coisa, então se eu puser nome, fica mais fácil na minha programação saber o que cada porta está controlando. Então isso é uma boa prática para facilitar quando eu estiver fazendo coisas maiores. Todo o script do Arduino deve ter a função setup que configura, né? Então aqui eu estou configurando as minhas portas. Tudo que vai acontecer aqui na hora que eu inicio, ligo o Arduino, vai acontecer essa instrução uma vez. Geralmente aqui dentro eu faço o quê? Eu faço o processo de configuração aí dos elementos que eu vou usar, das portas e sucessivamente. Então, aqui uma explicação, né? Então, o que eu estou fazendo, né? O PinMode, a função PinMode diz ao Arduino qual vai ser a função do pino, se ele vai ser de entrada, do pino digital, né? Se ele vai ser de entrada ou saída. Então, aqui no meu caso, o meu pin
LED, que é o meu pino 13, vai ser uma saída. Eu vou sair energia com ele. O loop é a minha função principal, onde eu vou estar executando enquanto o Arduino estiver ligado, tudo que estiver dentro da função loop vai ser executado de maneira repetitiva, né? Então, aqui, acendi a porta 13, pus o valor alto, esperei 1000 milissegundos, desliguei a porta, né? Passei para baixo, função baixo, esperei 1000 milissegundos e voltei. Então, vou ficar repetindo aqui. Isso aqui vai ser interrompido a menos que eu desligue o Arduino ou pressione a tecla reset aí da placa. Então, aqui no Digital Write eu posso trabalhar eu vou trabalhar sempre com a porta e com o valor high ou low. Outra coisa que eu posso trabalhar aqui também, e funciona, em vez de trabalhar high ou low, eu vou trabalhar com 1 e 0. Que low é 0, desligado, né? O high é 1. Se eu rodar esse código, também vai funcionar da mesma maneira. Mas, assim, por elegância de projeto, a maioria dos projetos que a gente encontra no mercado, eles trabalham com aqui high e low. Mas vejam que 1 e 0 também funciona, porque 1 ligado, 0 desligado. Certo? Delay, ela espera, né? Dá um tempo de espera para ir para a próxima. Então, aqui, o que eu fiz aqui? Mandei acender, né? O meu LED. Mandei acender um LED e apagar o outro e esperar. Ele espera para ir para a próxima instrução. Lembrando que a instrução aqui está sendo executada de maneira sequencial. Executa isso, depois executa isso. Só que como o tempo de processamento é baixo, é muito rápido o processamento, a gente não consegue perceber que está sendo feito de maneira sequencial, mas é exatamente isso que está sendo feito. Faz essa instrução, faz essa instrução, faz essa instrução. Como essa instrução dá um tempo de 5 segundos, então por isso que eu vejo o LED 5 segundos, para depois vir para essas instruções aqui. Então, aqui, o Digital Write LED Pin desliga, né? O LOL está desligando, certo? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui para... Ah, gostou mais, né? Mais fácil lembrar. Mas assim, a gente está começando com uma extensão bem básica, mais fácil lembrar, mas vocês vão ver que depois nós vamos ter condicional, vamos ter outras repetições dentro do Arduino do mesmo jeito que nós temos aí dentro do Portugal Studio. Lembrando que agora nós vamos... A função do LOL é apagar, né, desligar a corrente da porta, e a função do high é acionar a corrente da porta. Isso mesmo, Tainá. O LOL seria desligar e o high seria ligar. Fazendo uma... função do que você pôs aqui? Isso aqui é coisa que vocês jogam, né? É um trocadilho meio ruim que eu fiz aqui, professor. Tá certo. Então, pessoal, esse é a estrutura básica, né, de se programar em Arduino. E depois, ao longo do processo, aí nós vamos ver as outras estruturas que nós vimos aí no Portugal Studio.
nós vamos fazer aí uma lista, né? Uma lista de exercício aí bem básica com Arduino também, mas aí eu vou dar mais prazo para vocês, né? Como a lista de matriz eu pus para terminar no sábado, nós vamos estender a lista aí do Arduino para até o nosso próximo encontro. Eu já vou encerrando a aula aqui, já vou subir os vídeos para vocês e os materiais de aula lá no Moodle também. Beleza, pessoal? Até dezembro, né? Porque nós já estamos em 16, vocês vão terminar a lista de matrizes no dia 20, 21, né? Então, basicamente, vai ser praticamente dezembro o nosso próximo encontro e a próxima tarefa de vocês, que também não é nada muito complexo, beleza? Dúvidas, pessoal? O plantão é das 14 às 16 hoje. A tarefa de Arduino começa aí com montar praticamente esse circuito que nós fizemos em aula e vocês vão ter algumas modificações dos circuitos aí. LED e resistor. Nós vamos trabalhar com LED e resistor na tarefa. O que foi explicado em aula é o que nós vamos fazer com algumas variações. Na verdade, eu já até dei quase 2 respostas aí no exemplo que eu dei prático para vocês. Aí, como que eu envio? Vamos lá. Vamos fechar aqui, certo? Fechei meu código. Vou voltar para a minha área, né? Clico no Tinkercad aqui, voltar à minha área, certo? Volto aqui em circuitos. Então, venho aqui na catraquinha, certo? Propriedades. Aula 1, descrição do projeto, identificadores. Eu vou trocar aqui, ó, para público, certo? Opa, não estou compartilhando tela, né, gente? Ah, tá. Então, vou compartilhar a tela de novo. Estão vendo minha tela agora? Beleza. Então, voltando lá. Então, ó, eu venho aqui, ó, clico em Circuits, né, ó, aula 1, que eu fiz hoje. Então, vou vir aqui em opções, propriedades, vai ter aula, descrição, identificador, eu vou ter aqui o privado. Eu vou pôr aqui em público. Reduzir aqui o tamanho da minha tela. Redefinir 100%. Propriedades. Público. Domínio público. Eu vou dar um Enter. Cadê o botão aqui? Não está aparecendo para mim o botão. Aí. Daí, ó, salvar alterações. Certo? Aí, na hora que eu clicar nele, editar isso. Não, precisa nem... Ó. Eu vou pegar esse link aqui, ó. E mando esse link, certo? Então, eu mandando esse link lá no Moodle, eu consigo ver esse link. Então, por exemplo, ó, vou copiar aqui e pôr no chat de vocês aqui. Tentem abrir esse link agora.
Conseguiram abrir? Ó, Vinícius, toda vez que você cria um novo projeto, automaticamente ele já salvou para você, certo? O ato de criar o projeto ele já salvou. Você vem aqui, ó, no nome dele. Deu um Enter. Se você voltar aqui, ó, ele já está salvo, beleza? Então já está salvo. Para eu poder compartilhar o projeto, daí eu vou vir aqui, ó, nessa catraquinha aqui, ó, nessa engrenagemzinha, opções, propriedades. Daí, exemplo 2, eu vou mudar aqui para público. Deixa eu só dar um... daí, ó, domínio público, quando eu mudo para público, ele vai ter o botão de salvar alteração, salvar. E esse salvar alterações é só para mudar a característica do projeto, para eu poder compartilhar o projeto. Porque daí, na hora que eu clico aqui, este link que foi gerado aqui vai ser possível ser compartilhado com qualquer pessoa vai poder ver, não pode modificar. Se ele for modificar, vai criar uma cópia para ele desse projeto, mas ele pode ver e executar o projeto, certo? Beleza, Vinícius? Mais alguma dúvida, pessoal? Rever a aula e assim, também chat, né, gente? Mandem as dúvidas no chat. Pessoal, é importante que vocês perguntem. Eu tava falando aquela hora, o meu microfone acho que tava fechado, meu notebook ferveu, eu tô no smartphone, pra você ter uma ideia. Nossa Senhora. Não aguentou muito tempo no Teams. Aí, então, pessoal, o legal eu vi o pessoal tá tudo elogiando, que tá gostando mais, é porque vocês veem acontecer, né? Tudo aquilo que a gente trabalhou lá em lógica, agora a gente vai começar a aplicar no Arduino, que vocês, por mais que seja um ambiente de simulação, a impressão que dá é que vocês estão vendo algo acontecer realmente, né? A hora que a gente começar a aplicar as estruturas condicionais, os if, o C, né? O que vai virar if agora. Ou seja, a gente vai trazer para o inglês apenas. Mas vocês vão começar a se divertir, vamos dizer assim, um pouquinho mais, né? Com o Arduino, né, Wilton? Sim, com certeza. O Arduino é algo bem prático. Então, por isso que a gente optou aí pelo usar o Arduino, né? A gente teve que reduzir um pouco o conteúdo, mas a gente está fazendo uma força aí para usar o Arduino justamente para vocês terem essa aplicação prática dos conceitos que nós vimos aí de lógica. Como colocaram no chat aí, né? Começamos a acender no LED, vamos terminar construindo robôs. Exato. Nós já, quando nós estávamos no presencial, aí nós tínhamos a nossa competição interna, aí a nossa mostra de robótica aí, com competições internas, e nós já fomos participar 2 vezes de competições externas aí. Então, assim, a ideia é realmente, quando voltarmos à maior normalidade aí, construirmos aí uma equipe para competição, né? O Alexandre aqui também mandou. O pessoal já está conseguindo compartilhar. Legal. Parabéns, pessoal.
Tá legal. Vocês já estão pegando um jeito aí de como fazer o compartilhamento. Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos encerrar a nossa participação aqui da aula, né? Encerrar, a gente está apresentando, mas a gente fica aqui online para tirar dúvidas como seria um circuito RGB. Você vai ter um GND e 3 portas digitais ligadas no circuito. Só que daí você vai ter que trabalhar com portas PWM. Porque daí você vai trabalhar com valores de 0 a 250. Quando você trabalha com PWM, você trabalha com portas de 0 a 250. Então, na verdade, se você... Deixa eu achar a figura do LED aqui. Em vez de você ter um catodo só, você vai ter 3. Porque daí um para cada cor. Então, é isso que você vai ter de diferente. Mas nós vamos trabalhar com circuitos RGB, sim, Rafael. Fica tranquilo aí que nós vamos fazer bastante coisa aí. Então, na medida do tempo, aí, a gente vai acelerando aí o processo. Pegar uma aula igual hoje, que foi bastante produtiva, né? A gente conseguiu trabalhar bastante coisa aí, então a gente vai conseguir trabalhar bastante exemplos com vocês aí ao longo do curso. Ter calma que a gente já chega lá, né? Sei que vocês acharam legal, despertou a curiosidade, e isso a gente fica contente por despertar essa curiosidade, mas logo, logo a gente já está fazendo essas brincadeiras aí com vocês, aí, com LEDs coloridos, LEDs RGB. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, nós vamos deixar vocês trabalhando aí, né? Para terminar a lista de matriz, né? E a partir das 14, se vocês forem tendo dúvidas aí na resolução da lista, vocês vão nos perguntando lá no plantão. Beleza? Vamos encerrar a gravação.